Pensa comigo, existe um tipo de pagamento no nosso dia a dia que é praticamente impossível de ser interrompido. Não importa o que aconteça na economia, se tem crise ou não, aquela conta chega todo santo mês. Hoje, a gente vai desvendar o que está por trás dessa cobrança, que não para, e como ela se transforma numa verdadeira máquina de renda passiva no setor de telecomunicações. E essa frase aqui resume tudo, né? Internet, 4G, 5G, fibra, isso já deixou de ser luxo faz tempo. Hoje é um serviço básico, tão essencial quanto a luz que a gente acende em casa. É justamente essa necessidade que não dá para negociar que faz do setor de telecom um dos pilares mais estáveis da economia. Então, como é que essa máquina funciona na prática? Bom, todo o poder dela está concentrado no único conceito, o modelo de assinatura. É ele que garante a tal da receita recorrente, que é o que sustenta a indústria inteira. E aqui está o pulo do gato. Receita recorrente é sinônimo de previsibilidade. A maior parte do dinheiro que entra vem de mensalidades fixas. Isso cria um fluxo de caixa que é, nossa, incrivelmente estável, porque o pagamento é garantido todo mês, não importa se a pessoa usou muito ou pouco a internet. A lógica é bem simples de seguir. O pagamento mensal fixo gera essa receita previsível, constante. Como a nossa necessidade por mais dados e mais velocidade só aumenta, esse fluxo de dinheiro fica cada vez mais forte. Com isso, as empresas conseguem gerar muito caixa e, no fim das contas, distribuir dividendos consistentes para quem investe nelas. Certo, a receita é estável, a gente já entendeu, mas o que impede as pessoas de simplesmente ficarem pulando de operadora em operadora atrás do preço mais baixo? A resposta para isso é o que o mercado chama de fosso, sabe? Uma barreira que protege as empresas e segura os clientes. E o nome desse fosso é custo de troca. E aqui não se trata só de dinheiro, não. É sobre toda a dor de cabeça, todo o trabalho, toda a burocracia que envolve mudar de provedor. Isso cria uma inércia gigantesca, o que é ótimo para as grandes companhias do setor. E vamos ser sinceros, quem nunca passou por isso, né? Tentar cancelar um plano de celular ou de internet é uma burocracia sem fim. Tem aquelas possíveis multas de fidelidade, aí tem que marcar a instalação do equipamento novo. Tudo isso vai desanimando a pessoa de trocar. E é assim que a base de clientes das grandes operadoras fica ali, bem protegida e estável. Olha, esse comparativo aqui é gritante. De um lado, a gente tem a montanha-russa, que é a economia em geral, cheia de altos e baixos. Do outro, a linha calma, quase uma reta subindo suavemente da receita de telecom. Em tempos de incerteza, essa estabilidade vira um verdadeiro porto seguro. Mas não é só de estabilidade que vive o setor, muito pelo contrário. Ele está passando por uma transformação gigantesca. Vamos ver agora como o 5G e a fibra ótica estão injetando um novo ciclo de crescimento e, claro, de muito investimento. Presta atenção nessa palavra, compulsório. As empresas não têm escolha. O consumo de dados cresce de forma exponencial, então elas são obrigadas a investir bilhões e bilhões em nova infraestrutura. E isso, claro, cria uma barreira de entrada enorme para qualquer um que queira competir. E para a gente entender como elas ganham mais dinheiro com isso, a gente precisa conhecer uma sigla importante. ARPU é a receita média por usuário. Basicamente, quanto cada cliente gera de receita para a empresa, em média. E aí vem a consequência direta do investimento em 5G. As pessoas querem e estão dispostas a pagar mais por uma conexão melhor. É simples, planos mais rápidos, com mais dados, são mais caros. Isso faz o ARPU subir e, com ele, a lucratividade das operadoras. Bom, mas nem tudo são flores, né? Todo setor tem seus riscos. Só que no caso das teles, a própria estrutura do mercado brasileiro acabou diminuindo os maiores perigos para as empresas que dominam o jogo. O grande medo nesse setor sempre foi a briga por preço, sabe? Uma querendo baixar mais que a outra para roubar cliente. E, claro, as mudanças nas regras do governo. Acontece que o cenário hoje é completamente diferente. A realidade hoje é essa. O mercado brasileiro se consolidou de uma forma absurda. Basicamente, virou um oligopólio. Pouquíssimas empresas gigantescas controlam quase todo o mercado. E para essas gigantes, essa estrutura é uma maravilha. Com menos gente para brigar, a guerra de preços diminui muito e as margens de lucro ficam mais gordinhas e estáveis. Para o consumidor talvez não seja o ideal, mas para quem investe significa mais previsibilidade e poder para as empresas definirem seus preços. Beleza, então vamos amarrar todas essas pontas. A gente viu a receita estável, o fosso que segura os clientes e o crescimento que vem com o 5G. Agora, a pergunta final.
como tudo isso se junta para virar uma máquina de renda passiva. O raciocínio é o seguinte: a demanda pelos serviços é a prova de crise, o que blinda a receita. Essa receita é estável depois que os grandes investimentos passam, se transforma num fluxo de caixa livre muito forte. E esse caixa, por sua vez, vira o quê? Dividendos, altos dividendos. E para a gente ter uma ideia do que isso significa no bolso, um dividend yield estável nesse patamar, vindo de uma receita tão previsível, é algo extremamente atrativo para uma carteira de investimentos focada em renda. No fim das contas, a melhor maneira de pensar nesse setor é essa aqui. Do mesmo jeito que o nosso corpo não funciona sem as artérias levando sangue para todo lado, a economia digital moderna simplesmente para de funcionar sem a infraestrutura de telecom. É o sistema circulatório do nosso mundo conectado. E para fechar, fica uma reflexão que vale ouro. Levando em conta essa consolidação do mercado e esse ciclo de investimento pesado, qual dos gigantes do setor parece estar na melhor posição para realmente lucrar com a revolução do 5G? A resposta para essa pergunta pode apontar o próximo grande vencedor da nossa economia digital.